Bom, nós estamos agora na nossa quarta aula, ok? E a gente terminou falando da importância da figura, do título, da posição pastoral, que tão importante que era que o próprio Deus se põe nessa posição. Isso é mostrado no Salmo 23, por exemplo, ok? Bom, agora fechando as páginas do Novo Testamento, tá? A gente vai examinar a literatura do período pós-apostólico. Tá? É importante isso aqui antes da gente entrar nas epístolas. Vamos lá. Vamos aqui fazer esta peneira, esse afunilamento, né? Porque o primeiro volume no período pós-apostólico, o primeiro volume que nós vamos ter em mãos é o tratado intitulado O Pastor de Hermas. E essa obra escrita em meados de 142, 155 depois de Cristo, foi um dos escritos mais considerados da antiguidade. Por muito tempo, esse escrito ele foi tido como inspirado. Inclusive, alguns chegavam a colocar o Pastor de Hermas, essa obra, no canon do Novo Testamento. Tá? Observa isso. Claro que ele foi tirado, e a gente vai falar sobre isso aqui, mas as frequentes referências que se encontram nessa obra, inclusive em várias obras do período patrístico, vai demonstrar a alta estima que essa obra tinha, tá? Que é o Pastor de Hermas. Essa obra ela era muito usada no cristianismo primitivo para instruir aqueles que acabavam de entrar na igreja. E eles queriam se aprofundar na piedade, então usava-se muito o Pastor de Hermas. Depois de uma larga discussão, e especialmente no Oriente, as igrejas gregas, que tinham esse livro como inspirado, e para outros era só um livro para consultas, não é? O Pastor de Hermas, ele foi definitivamente colocado entre os apócrifos. Lá em 393 depois de Cristo, no Concílio Ecumênico de Hipona. Mas quando a igreja definiu o catálogo bíblico e é tirado o Pastor de Hermas do catálogo canônico, então ele é tido apenas para consulta. Só que ele é um tratado muito importante. E quem tiver a oportunidade de ter acesso a esse tratado, as páginas, é uma obra grande, é uma obra longa, tem 144 capítulos, sabe? São divididos em 3 partes, vários mandamentos, visões, parábolas, e vale muito a pena a consulta. Agora, por que a gente está falando desse tratado? Porque, de acordo com a história e com os registros de alguns eruditos da época, nas antigas catatumbas, a gravura cristã mais favorita era a que representava o pastor. Gravavam nas paredes da capela, do oratório, nos cálices, da ceia, nas lâmpadas. Então, essa ideia do pastor, e a partir então desse tratado, que era o Pastor de Hermas, o símbolo da fé cristã era o pastor. Tá? Então isso foi o símbolo da fé cristã por muito tempo na igreja pós-apostólica. O cristianismo foi e é, antes de tudo,
a religião do bom pastor. E quando os líderes da igreja perderam a visão do bom pastor, fugiram ao mesmo tempo do ideal do Novo Testamento de serviço ministerial. Então, veja só, na ideia do tratado O Pastor de Hermas, se trata de uma maneira muito profunda a visão evangélica, tá? A visão neotestamentária da pessoa, a visão bíblica da pessoa pastoral. A partir do momento que esse livro é colocado fora do cânon sagrado e os tempos vão passando e a igreja vai perdendo essa ideia, esse contato, vai perdendo esse sentido neotestamentário do ideal do ideal do pastor, ela também vai perdendo o sentido do serviço ministerial. E aí, pouco a pouco, eles pegaram o ofício de pastor e elevaram, tornando-se sacerdotes, aliás, tornando-se sacerdotes oferecendo sacrifícios e assumiram a atitude de legisladores, elaborando leis e preceituando normas, criando disciplinas. Claro que isso aí a gente vai tratar depois. Mas essa não é a figura do pastor. Existe, por exemplo, no nosso país, um determinado estado em que os pastores naquele ministério, naquela região, e eu estive lá, vi isso, não são chamados de pastor, pastor da igreja tal, não. Há só um pastor, uma igreja sede, e as igrejas que são filiadas naquela igreja sede são congregações, e o pastor que cuida daquela congregação não é pastor, é gestor. Olha que nível chegamos, em que o obreiro que cuida de uma congregação, que ministra na congregação, que ensina na congregação, perdeu o título de pastor e passou a ser chamado gestor da congregação tal, gestor da congregação tal e gestor da congregação tal. Porque agora o pastor não é mais o sacerdote. Na visão moderna, o pastor agora é um legislador. Ele elabora leis, ele elabora disciplinas, normas, né? Ele vai gerir, né, uma entidade ou uma unidade de uma entidade em tal cidade, etc. Então, é muito perigoso os dias em que nós estamos vivendo de nos perdermos. É muito mais fácil ir para o céu sendo crente do que ir para o céu sendo pastor. Escuta o que eu estou dizendo para você. É muito mais fácil ir para o céu sendo crente do que ir para o céu sendo pastor nos dias que nós vivemos hoje. Isso é muito sério. Em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Mas Deus sempre tem os seus remanescentes e eu espero estar ministrando essas aulas a um remanescente, a uma remanescente, a vários remanescentes, a homens e mulheres que querem viver esta verdade, esta realidade bíblica, neotestamentária, evangélica acerca do pastor. O salmo mais querido ainda é o Salmo 23. E a gente observa que na arte ainda predomina a impressão do pastor. É que o coração humano é como o coração de uma ovelha que precisa descansar na presença do pastor. E quem tem o chamado, a vocação, se você erguer os seus olhos e olhar não só para a igreja, mas para
toda a humanidade, olhar para o seu vizinho, olhar para a escola do seu bairro, você olhar para a sua comunidade, para a sua igreja, olhar ao seu redor, para as pessoas que trabalham com você na empresa, você vai perceber ovelhas desgarradas que não têm pastor. Pessoas estão em busca de pastor e eu vou usar uma expressão que talvez eu não devesse usar, mas me entendam muito bem, por favor. Eu vou usar essa expressão, me entendam, por favor. Pessoas estão em busca de pastores e estão encontrando mentores com visões humanas, terrestres, mentores com visões, com ideologias, com filosofias vãs, humanas, da ciência, terrestres, que estão pastoreando essas pessoas. Mas o que elas querem é um pastor de verdade. Então, eis aí, querido, querida, a oportunidade que Deus está dando para você que tem uma vocação, que tem um chamado. Seja pastor e apacentai o rebanho do Senhor, que tão desejoso pede para ser apacentado. Isso é muito forte, isso é muito importante. Não é só aprender das cartas pastorais com o apóstolo Paulo, historicamente falando, teologicamente falando, é ter a vocação queimando no coração. É a partir daí que se dedica ao ministério pastoral.